O segundo episódio de Loki está no ar e parece que a série quer colocar a gente num pequeno caos de confusão dentro do grande caos que é a própria série. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje a partir do seu universo psicológico. Certamente você já deve ter visto outros vídeos fazendo análise e teorias e possibilidades diversas do universo de Loki dentro da Marvel. A nossa proposta aqui é um pouquinho diferente, a gente vai olhar um pouco mais para o personagem Loki, e entender um pouco mais dessas modificações que o personagem vai passar durante a série, e mais especificamente hoje dentro do episódio 2. O que aconteceu de relevante dentro do universo de transformação de Loki que a gente precisa se atentar para entender os próximos capítulos. Vem comigo! Temos um ditado em Asgard. Com orelhas de lobo ausentes, do lobo eu sinto os dentes. Significa prestar atenção ao que está em volta. O que é um absurdo, porque meu povo, por natureza, é feito de tolos ludibriáveis. Quando a gente começa a acompanhar Loki e começa a prestar atenção na forma como ele usa as estruturas de palavra, na forma como ele se comporta quando está sozinho e quando está com outras pessoas, a gente vê o quanto ele está confuso na forma como ele aparenta ser e na forma como ele realmente é. Ou seja, no que ele consegue ludibriar, no que ele consegue enganar enquanto pessoa segura de si, enquanto seu ego inflado, ainda inflado dentro daquela grandiosidade que é a TVA, e o que ele realmente sente. Então essa dualidade a gente percebe, e Morbius em um momento externiza isso, ele percebe isso. Ele diz que o Loki é como se fosse um garotinho confuso que ele está tentando ajudar de alguma maneira. Se essa for uma possibilidade também disponível para o Loki, né? Se o Loki aceita ser salvo por um agente da TVA. E porque a série se preocupa em criar esse propósito do personagem para o espectador. É porque o Loki está passando por uma transformação. Em um momento anterior, ele queria ser apenas o rei da Terra, como a gente já comentou no episódio 1, e agora ele está nessa dualidade, né, de quem é ele, do que é o propósito dele com a vida, o que ele tem que fazer. E a série não deixa isso solto de forma visível. A série vai criando ganchos, criando portais de possibilidades em sua frente. Então, ao mesmo tempo que ele externiza que quer ajudar a TVA, ele também externiza que tem um plano maior, né? Que tem uma possibilidade maior ali de querer tomar o poder dos deuses, tomar o poder dos guardiões do tempo, enfim. Porém, ele ainda é muito imaturo para tudo aquilo. A experiência que ele tem dentro do universo, que agora ele está inserido, é muito imatura, é como se realmente fosse um garotinho. E isso o episódio 2 explora muito bem. Logo no final do episódio, ele efetivamente encontra a versão feminina do Loki, a gente vai falar um pouco mais sobre ela. Ele se percebe um tanto imaturo na frente da seguridade que ela demonstra ao fazer o que faz, do jeito que faz. É como se fosse uma versão mais evoluída de Loki, que sabe lidar com aquele universo já com mais seguridade, com mais identidade de si e dos perigos que ali atravessam, né? E ele ainda essa criatura cheia de dualidade, cheia de dúvida do que ele é, do que ele faz, quais os sentimentos que efetivamente movimentam ele, mesmo ele sabendo quem ele é, mesmo em sua essência, em sua personalidade, tendo ali o campo, né, de fazer o caos, de criar o caos, mas ele está em dúvida de algo maior. Quem é esse Loki para além do Loki que cria o caos? Existe um Loki dentro daquele personagem que a gente está acompanhando, dentro daquela variante que a gente está acompanhando, que não sabe quem ele é de verdade, para além da superficialidade do Deus que cria o caos. E é essa a particularidade que a série vai explorar. Quem é o Loki de verdade? O que ele é capaz de fazer? Quais são as variantes de Loki para cima ou para baixo que ele vai ter que incorporar ou que ele vai ter que combater para descobrir quem ele é? Essa é a jornada dele consigo mesmo, dentro dessas diversas variações, desses diversos pontos de combinações que pode existir de Loki, que a gente viu um trechinho durante o segundo episódio, que certamente vocês vão lembrar. Em uma conversa dele com o Morbius, é visível essa questão do propósito do bem, e para que o bem se faça visível, se faça necessário,
tem-se a necessidade também do caos. E o Morbius, na sua passividade, ele diz que agradece por ter nascido em um lugar onde ele possa praticar a luta contra o mal e também se sentir realizado, ou seja, ele faz aquilo porque é o propósito dele, não porque ele acredita fielmente que isso é a única coisa que vai salvar o mundo, mas porque é o propósito dele e ele vai fazer isso com todo afinco. Porque se você pensar demais sobre de onde cada um de nós veio, quem somos de verdade, vai parecer meio ridículo. Existência é caos, nada faz qualquer sentido, então tentamos tirar um sentido disso. E eu tenho sorte de que o caos, onde eu emergi, tenha me dado tudo isso. Meu próprio glorioso propósito. Porque a AVT é a minha vida. E é real porque eu acredito que seja real. Ele está protegendo a TVA como se fosse um órgão de segurança normal que se tem num país, num estado, enfim, fazendo a sua função. E ele tenta fazer isso por um propósito maior, obviamente, né? Não para proteger algo pequeno, para um propósito do universo que o incorpora, né? Isso é muito relevante perceber e como isso é simples para ele, mas ao mesmo tempo não é tão compreensível para o Loki. O Loki não consegue se encontrar com tanta facilidade no universo. Ele está ainda nessa descoberta. E é isso que a série vai explorar. Não esqueçam, é isso que a série vai explorar. Quem é esse Loki? O que o Loki é capaz? O que ele precisa descobrir para ser quem ele realmente é? Quais são essas outras versões de Loki que farão com que ele se confronte consigo mesmo e se descubra? Se a gente agora está acompanhando esse Loki, essa variante, é porque até o momento ele é o herói. Então é em cima dele que a gente cria as expectativas, é em cima dele que a gente acompanha as variações, as modificações e as possibilidades que esse herói nos apresenta enquanto desenvolvimento, enquanto evolução, enquanto autodescoberta. Então a gente não vai criar teorias dos possíveis Lokis que existirão, a gente vai analisar o que está na nossa frente. E agora a gente tem uma nova versão do Loki para analisar, uma versão feminina, a Lady Locke. E ela, em sua sutil passagem pelo segundo episódio, já demonstra uma seguridade, uma maturidade, uma sensibilidade que é natural do universo feminino e que ela certamente vai explorar nos próximos episódios. A gente vai conhecer muito mais dessa força que esse universo feminino, dessa deusa feminina que está disposta ao caos, está disposta a criar confusão na linha do tempo, confrontar os guardiões do tempo, o que ela é capaz de fazer a partir da sua perspectiva. É importante dizer isso, né? A Lady Locke, o Loki e as outras variantes têm uma perspectiva. Ela, com sua maturidade, com as suas estratégias, tem uma perspectiva, tem um propósito. E como ela mesma disse, é muito maior do que aquela variante que está ali na sua frente, do que aquele Loki que a gente está acompanhando. Então ela tem algo que para ela é importante e que na hora que ela fala isso, na hora que ela demonstra isso para o Loki, ele fica curioso. Do que isso se trata? Isso não é sobre você. Entendi. Ele se percebe sem propósito ainda e olha para ela como uma possibilidade de expandir o seu propósito. É óbvio que ele também tem o seu ego. Ele quer poder, ele quer voltar a se sentir poderoso. Mas como ele está indeciso, como ele está inseguro e está ansioso por saber o que ele pode fazer, qual é a real função dele nessa jornada e que a gente também fica ansioso junto com ele, o que ele faz? Ele não conta até 3 e vai atrás da Lady Locke, vai atrás de saber mais sobre você, mais sobre ela, mais sobre as possibilidades que ele não vai ter dentro da TVA. Ele vai em busca de seu propósito, porque na TVA ele só é mais uma variante que foi capturada e que, se possível, vai servir para capturar as outras variantes. Então isso para ele não é legal, não é bom, não é interessante, não infla seu ego, não acolhe efetivamente a sua natureza, a sua força de Deus do caos. Então ele está sem propósito e embarca atrás da Lady Locke tentando encontrar esse propósito, que é o que efetivamente a gente vai mergulhar no episódio 3 e nos próximos episódios com certeza. Mas o que eu queria enfatizar nesse episódio 2 é essa dualidade, essa indecisão. E isso é muito comum quando estamos em dúvida do que efetivamente devemos fazer ou do que efetivamente somos. É como um adolescente, um jovem que acabou o ensino médio, mas não sabe exatamente que faculdade cursar. Então ele está em dúvida. Ele não está em dúvida se ele agrada os pais ou se ele vai em busca do seu sonho
quase impossível para quem está olhando de fora, se ele faz algo para pagar as contas, se ele arrisca tudo e faz uma viagem, se ele se muda da casa dos pais, ele ou ela, né? Então, essa dualidade é essa dualidade que o Loki também se encontra como um garoto dentro da TVA. Se ele serve a TVA, se ele trai a TVA, se ele corre atrás da outra variante, se ele vai atrás dos Guardiões do Tempo, enfim, ele não sabe exatamente o que ele quer e ele está nessa descoberta. Então ele vai tentando se encontrar e vai batendo cabeça nesses desencontros e a gente vai junto com ele batendo cabeça tentando saber o que essa série quer provocar na gente, né? Então cada capítulo dessa série é um caos e cada caos é uma descoberta. A gente vai amadurecendo junto com o Loki. Então é isso, a minha análise, a minha percepção desse episódio. Eu espero que vocês já tenham visto a análise do episódio 1. Quem não viu, dá uma olhadinha no episódio 1 para a gente ir acompanhando capítulo por capítulo, semana por semana e ir desenvolvendo e evoluindo junto com a série, junto com o Loki. Então deixa o teu comentário, a tua opinião aqui no vídeo, é muito importante. Vamos conversando, vamos desenvolvendo. Coloca também as suas teorias, as suas percepções que não foram representadas nesse vídeo aqui nos comentários. A gente vai desenvolvendo essa ampliação do universo Loki dentro do universo Marvel e aí a gente vai se ajudando, beleza? Então se inscreve aqui no canal para não perder os conteúdos semanais. Para além da série Loki que a gente está acompanhando semanalmente, tem outros conteúdos, tem indicação de filmes, tem análise psicológica de filmes que foram lançados recentemente. Iremos fazer análise psicológica também de filmes clássicos, de personagens, enfim, tem muita coisa por vir e eu quero muito compartilhar isso com você nas semanas, nos meses posteriores, ok? Então um forte abraço e até o próximo episódio, até o próximo vídeo.